Neste exato momento, você está morando no único endereço no universo onde a vida é conhecida. E cá entre nós, a Terra não é um lugar ruim para se viver. Mas e se eu te dissesse que ela não é nem de longe o melhor planeta disponível? Eu não estou falando de ficção científica. Não é roteiro de filme. Estou falando de planetas reais, catalogados por telescópios reais, estudados por astrônomos de verdade, e que, segundo os dados, são potencialmente mais adequados para a vida do que o nosso lar. Mais estáveis, mais quentes na medida certa, com mais tempo para a vida evoluir, com oceanos mais generosos e climas que a Terra só sonha em ter. Hoje eu vou te levar numa viagem pelos 4 planetas que, na opinião da ciência, poderiam ser melhores que a Terra para morar. Fica comigo até o fim, porque o melhor fica guardado para o último. Mas antes de sair viajando pelo cosmos, eu preciso te explicar uma coisa. Quando a gente fala em planetas parecidos com a Terra, a maioria das pessoas imagina algo idêntico. Mesmo tamanho, mesma temperatura, mesma quantidade de água. Mas os cientistas que estudam habitabilidade descobriram algo contraintuitivo. Um planeta não precisa ser igual à Terra para ser melhor que ela. Existe um conceito chamado superhabitabilidade. A ideia é simples. Planetas ligeiramente maiores, um pouco mais quentes, com estrelas mais estáveis e mais velhas do que o nosso Sol podem criar condições ainda mais favoráveis para a vida do que as que temos aqui. A Terra, afinal, passou boa parte da sua história sendo bombardeada por asteroides, sofrendo extinções em massa e convivendo com um Sol que vai morrer em 5 bilhões de anos. Dá para fazer melhor. E os 4 planetas que eu vou te mostrar hoje foram selecionados exatamente por isso. Não porque são cópias da Terra, mas porque, em aspectos cruciais, eles vão além dela. Vamos começar pelo número 1, e esse é especial. O nome é feio, eu sei. COI 5715.01. Parece o código de rastreio de uma encomenda atrasada. Mas não deixe o nome enganar você, porque esse candidato a exoplaneta é frequentemente considerado o lugar mais promissor para a vida fora da Terra que já encontramos. Ele está a cerca de 3.000 anos-luz de distância. Na nossa vizinhança galáctica, é como dizer que ele fica numa cidade a poucos estados de distância. Inacessível com a tecnologia de hoje, mas próximo o suficiente para ser estudado pelos nossos telescópios. O COI 5715.01 tem quase o dobro do volume da Terra. Isso significa mais superfície, mais terra firme, mais espaço para ecossistemas se espalharem. Aqui na Terra, a maior biodiversidade do planeta fica nas regiões tropicais e nas profundezas dos oceanos, exatamente onde há mais espaço, calor e recursos. Um planeta maior oferece muito mais dessas condições. Mas o que realmente coloca ele no topo da lista não é o tamanho, é a estrela que ele orbita. O nosso Sol é uma estrela do tipo G, uma anã amarela. Eficiente, estável, mas com prazo de validade. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ela vai se expandir, engolir a Terra e acabar com tudo que existe aqui. O COI 5715.01, por outro lado, orbita uma anã laranja, uma estrela tipo K, menor, mais fria e incrivelmente mais durável. Enquanto o nosso Sol vive cerca de 10 bilhões de anos, estrelas do tipo K podem durar até 70 bilhões de anos. Sabe o que isso significa? A vida na Terra levou cerca de 4 bilhões de anos para chegar até nós. Seres que constroem cidades, lançam sondas ao espaço e fazem vídeos sobre exoplanetas. Imagina o que uma civilização teria se tornado após 70 bilhões de anos de evolução. Estaríamos falando de algo que vai muito além de qualquer coisa que a ficção científica já imaginou. E tem mais, o COI 5715.01 já tem cerca de 5,5 bilhões de anos, ou seja, ele é mais velho do que a Terra, que tem 4,5 bilhões. A vida lá, se existir, já teria pelo menos 1 bilhão de anos de vantagem evolutiva sobre a gente. Enquanto a Terra ainda estava sendo bombardeada por asteroides nas suas primeiras centenas de milhões de anos, lá as coisas podem já ter dado os primeiros passos rumo à complexidade. Se esse planeta tiver um efeito estufa ligeiramente mais forte do que o nosso, o suficiente para reter um pouco mais de calor da sua estrela mais fria, os modelos sugerem que as condições seriam praticamente ideais para uma biosfera exuberante, um paraíso biológico na linguagem dos astrobiólogos. O único problema? 3.000 anos-luz de distância. Se você saísse hoje numa espaçonave viajando na velocidade das nossas melhores sondas atuais, chegaria lá em mais de 50 milhões de anos. Por enquanto, o COI 5715.01 é um paraíso que só podemos admirar de longe, mas saber que ele existe já muda muita coisa. E esse foi só o número 1.
Na próxima parte da nossa lista, vou te apresentar um planeta que pode não ser o maior nem o mais exótico, mas que tem uma característica que faz qualquer biólogo suspirar de inveja. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Qual é a temperatura que você considera ideal para um dia perfeito lá fora? Sabe aquele dia em que você abre a janela de manhã, o ar está quentinho mas não abafado, dá vontade de sair para caminhar, tomar um café na varanda, existir? Para a maioria das pessoas, essa temperatura fica em torno de 24, 25, 26 graus Celsius. Não muito frio, não muito quente. Aquele equilíbrio que faz tudo parecer mais fácil. Agora imagine um planeta inteiro assim, todos os dias, em todo lugar. Esse planeta existe e se chama KOI 5554.01. O KOI 5554.01 é um candidato a exoplaneta localizado a cerca de 700 anos-luz da Terra, bem mais perto do que o KOI 5715.01 que vimos antes. E logo de cara ele já tem uma vantagem importante sobre o número 1 da lista, a distância. 700 anos-luz ainda é inalcançável com a tecnologia de hoje, mas numa escala galáctica é quase vizinho. Mas o que realmente chama atenção nele não é a distância, é a temperatura. Os modelos científicos estimam que a temperatura média de superfície do KOI 5554.01 gira em torno de 26 graus Celsius. 26 graus, o ano inteiro, em média, no planeta todo. Para ter uma referência, a temperatura média da Terra é de aproximadamente 15 graus Celsius. O KOI 5554.01 é consistentemente mais quente e na faixa exata onde a vida prospera com mais vigor. E aqui está o dado que transforma esse número de algo bonito em algo extraordinário. Aqui na Terra, as regiões com maior temperatura e umidade são exatamente as que concentram a maior biodiversidade do planeta. As florestas tropicais, que cobrem menos de 10% da superfície terrestre, abrigam mais da metade de todas as espécies conhecidas. O calor úmido não é desconforto, para a vida é combustível. Agora imagine esse clima tropical não numa faixa estreita perto do Equador, mas espalhado por um planeta inteiro. O volume de biomassa que um ambiente assim poderia sustentar é simplesmente incomparável com qualquer coisa que a Terra já produziu. Tem mais dois detalhes sobre o KOI 5554.01 que merecem atenção. O primeiro é o tamanho. Ele tem dimensões muito próximas às da Terra. Não é uma super terra gigantesca, não tem gravidade que te esmagaria ao tentar dar um passo. É um planeta de porte familiar onde um ser humano provavelmente se sentiria fisicamente confortável, sem a sensação de estar carregando peso extra a cada movimento. O segundo detalhe é a idade. O KOI 5554.01 tem cerca de 5,5 bilhões de anos. Para comparar, a Terra tem 4,5 bilhões. Esse bilhão a mais de existência pode parecer abstrato, mas na escala da evolução biológica é uma eternidade. Foi mais ou menos esse o tempo que levou para a vida na Terra sair dos primeiros organismos unicelulares e chegar aos primeiros animais multicelulares complexos. 1 bilhão de anos a mais poderia significar a diferença entre um oceano cheio de bactérias e um planeta com florestas, criaturas e, quem sabe, civilizações. Então, o que temos aqui é um planeta do tamanho certo, com a temperatura certa, mais velho que a Terra e potencialmente coberto por uma biosfera que faz a Amazônia parecer um jardim de apartamento. Se existisse uma agência imobiliária intergaláctica, o KOI 5554.01 seria o apartamento que sobe do mercado no primeiro dia, com foto ou sem foto. Mas os dois planetas que vimos até agora têm uma coisa em comum: eles ainda são candidatos. Ainda precisam de confirmação final. O próximo da lista é diferente. A existência dele não está em debate. É um planeta confirmado, real, documentado e com uma história que levanta uma questão que nenhum astrônomo consegue ignorar. E se houvesse um planeta na zona habitável de uma estrela como o nosso Sol, mas com 3 bilhões de anos a mais de história do que a Terra? O que poderia ter evoluído lá? Os dois planetas que vimos até agora têm algo em comum que vale a pena mencionar. Eles são candidatos. Isso significa que os telescópios captaram sinais que sugerem fortemente a existência deles, mas a confirmação científica definitiva ainda está em andamento. Na astronomia, isso é normal. Confirmar um exoplaneta a centenas ou milhares de anos-luz de distância é um processo longo e rigoroso. Mas o número 3 da nossa lista é diferente. O Kepler 1126b é um exoplaneta confirmado, sem asterisco, sem ressalva, sem candidato. Ele existe. Os dados estão lá. E o que esses dados dizem é fascinante.
O Kepler 1126b está localizado a cerca de 2074 anos-luz da Terra, mais distante que o COI 5554.01, mas ainda dentro da nossa vizinhança galáctica. Ele orbita uma estrela muito semelhante ao nosso Sol em temperatura e luminosidade, o que já coloca ele numa posição familiar. Recebe um tipo de luz parecido com a que banha a Terra todos os dias. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O sistema do Kepler 1126b tem 7,5 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões. Isso significa que esse planeta tem 3 bilhões de anos a mais de história do que o nosso. 3 bilhões de anos. Parece um número abstrato até você colocar em perspectiva. Há 3 bilhões de anos atrás na Terra, a vida mais complexa que existia eram organismos unicelulares flutuando em oceanos rasos. Não havia animais, não havia plantas, não havia nada que você reconheceria como vida. Foi precisamente nesse intervalo de tempo, esses 3 bilhões de anos, que a Terra produziu tudo o que existe nela hoje. O Kepler 1126b já passou por esse intervalo inteiro. O que quer que tenha começado a surgir lá, teve tempo de sobra para se tornar algo imensamente mais complexo do que qualquer coisa que já existiu aqui. Mas a idade sozinha não garante nada. Marte também é velho, e olha o estado em que está. O que torna o Kepler 1126b especialmente interessante é a combinação de idade com estabilidade orbital. Ele orbita dentro da zona habitável da sua estrela com uma regularidade notável, sem grandes perturbações gravitacionais, sem variações drásticas de temperatura ao longo de eras geológicas. E isso importa muito mais do que parece. Pensa assim, a vida na Terra quase foi completamente extinta pelo menos 5 vezes. Asteroides gigantes, erupções vulcânicas em escala continental, variações climáticas extremas provocadas por mudanças na órbita terrestre ao longo de milhares de anos. Cada um desses eventos jogou o relógio da evolução para trás, às vezes de forma brutal. A extinção dos dinossauros, por exemplo, apagou cerca de 75% de todas as espécies do planeta. A vida levou milhões de anos para se recuperar. Um planeta com maior estabilidade orbital significa menos desses resets forçados. A vida não precisa recomeçar do zero com tanta frequência. Ela pode acumular complexidade de forma mais contínua, mais profunda, por períodos de tempo que a evolução terrestre nunca teve o luxo de desfrutar. É como a diferença entre tentar construir uma cidade num terreno que é varrido por enchentes toda década, ou construir numa planície estável onde nada muda por milênios. No segundo cenário, você não apenas constrói mais rápido, você constrói coisas que o primeiro cenário nunca poderia suportar. O Kepler 1126b, portanto, não chama atenção pelo clima exótico ou pelo tamanho impressionante. Ele chama atenção pela pergunta que coloca na mesa. Se a vida na Terra conseguiu produzir inteligência, tecnologia e civilização em 4,5 bilhões de anos num ambiente instável e repleto de interrupções catastróficas, o que 7,5 bilhões de anos de evolução contínua num ambiente estável poderiam ter produzido lá? Não temos como responder. Mas a pergunta em si já diz muito sobre por que esse planeta merece estar na lista. Chegamos ao último planeta da lista, e esse é o que divide mais opiniões entre os astrônomos. Não porque existam dúvidas sobre ele, mas porque os dados são tão bons que é difícil não ficar animado demais. Ele é rochoso, confirmado, orbita uma anã laranja, aquele tipo de estrela super estável que vimos no número 1. E tem um dos índices de similaridade com a Terra mais altos já medidos. Alguns astrobiólogos chamam ele, sem exagero, de o imóvel mais promissor do cosmos. Mas fica a pergunta, promissor por que exatamente? E eu guardei esse para o fim com um motivo muito específico. Ele é o único dos 4 que reúne, ao mesmo tempo, todas as características que os astrônomos consideram ideais para a vida. Não é o maior, não é o mais quente, não é o mais velho isoladamente. Mas quando você soma tudo, o resultado é um planeta que faz a Terra parecer uma versão de teste. Seu nome é Kepler 442b, e a comunidade científica não está brincando quando o coloca no topo da lista. O Kepler 442b é um exoplaneta rochoso confirmado, localizado a cerca de 1.200 anos-luz da Terra, o mais próximo dos 4 que vimos hoje. Ele orbita uma anã laranja, aquele tipo de estrela mais fria, mais estável e mais duradoura do que o nosso Sol que já encontramos no número 1 da lista.
Mas aqui, ao contrário do COI 5715.01, que ainda é um candidato em análise, o Kepler 442b está confirmado e detalhadamente estudado. Os dados sobre ele são mais robustos. E o que esses dados mostram é que ele está posicionado de forma quase perfeita dentro da zona habitável da sua estrela. Não na borda, não no limite, mas bem no centro. Na faixa onde a temperatura é mais estável, onde a água líquida tem maior probabilidade de existir na superfície, onde as condições para a vida são mais generosas. E tem um número que resume bem o porquê de tanto entusiasmo: o índice de similaridade com a Terra, o ISI, na sigla em inglês. É uma escala de 0 a 1, onde 1 seria um planeta idêntico à Terra em todos os aspectos mensuráveis. A Terra pontua, obviamente, 1. Marte pontua 0,64 e o Kepler 442b pontua 0,84, um dos valores mais altos já registrados para qualquer exoplaneta descoberto até hoje. Mas esse número, por mais impressionante que seja, não conta a história toda. Uma das preocupações mais sérias com planetas que orbitam estrelas menores e mais frias, as chamadas anãs vermelhas, por exemplo, é a questão da luz fotossintética. Para que plantas e organismos fotossintetizantes sobrevivam, eles precisam de luz na faixa certa de comprimento de onda. Estrelas muito frias emitem principalmente luz infravermelha, que não é aproveitada da mesma forma pelos organismos que conhecemos. A anã laranja do Kepler 442b resolve esse problema elegantemente. Ela é mais fria que o nosso Sol, mas não tanto a ponto de comprometer a fotossíntese. O planeta recebe luz fotossintética mais do que suficiente para sustentar uma biosfera global, florestas, oceanos cheios de fitoplâncton, ecossistemas complexos cobrindo toda a superfície. E aqui entra a vantagem da anã laranja que já discutimos antes. Ela é imensamente mais estável do que o nosso Sol. Estrelas menores e mais jovens, como anãs vermelhas, frequentemente disparam tempestades solares brutais que podem arrancar a atmosfera de planetas próximos. O Sol também tem seus surtos, mas anãs laranjas são notavelmente tranquilas. E essa tranquilidade significa que um planeta como o Kepler 442b pode manter sua atmosfera e sua biosfera intactas por períodos de tempo muito maiores do que a Terra provavelmente conseguirá. Em resumo, luz certa, estrela certa, posição certa na zona habitável. É o tipo de combinação que faz os astrobiólogos perderem o sono, no bom sentido. Então, 4 planetas. 4 mundos que, segundo os dados que temos, poderiam ser lugares mais propícios para a vida do que aquele que você está pisando agora. Um com tempo de sobra para a evolução atingir níveis que mal conseguimos imaginar. Um com o clima que você escolheria se pudesse escolher. Um com 3 bilhões de anos de estabilidade que a Terra nunca teve. E um que reúne luz certa, estrela certa e posição certa, numa combinação que os cientistas chamam de quase ideal. Mas existe uma ironia bonita em tudo isso. Quanto mais a ciência descobre planetas que superam a Terra em habitabilidade potencial, mais ela reforça o quanto temos sorte de estar aqui. A Terra pode não ser o melhor planeta possível, mas é o único que temos. O único onde a vida já deu certo de forma comprovada. O único endereço no universo que sabemos com certeza ser habitado. E esses 4 mundos que acabamos de visitar existem a centenas ou milhares de anos-luz de distância, inacessíveis com qualquer tecnologia que possuímos hoje. Talvez para sempre inacessíveis para seres como nós, que vivemos décadas, não séculos. Mas saber que eles estão lá, saber que o universo tem endereços ainda melhores que o nosso, muda alguma coisa. Faz a busca por vida fora da Terra parecer menos ingênua e mais inevitável. E faz a Terra, com todas as suas imperfeições, parecer ainda mais preciosa, porque é o único lar que temos, por enquanto. E aí, qual dos 4 você escolheria? O paraíso eterno do COI 5715.01? O verão permanente do COI 5554.01? A estabilidade milenar do Kepler 1126b? Ou o equilíbrio quase perfeito do Kepler 442b? Manda nos comentários. Eu tô curioso para saber onde a galera escolheria morar. Se você curtiu essa viagem pelo cosmos, compartilha com alguém que também gosta de olhar para o céu e fazer perguntas. Nos vemos no próximo vídeo.